Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal Root. Dessa vez vamos falar de SSD. É uma questão que esse pessoal sempre me aborda referente à vida útil do SSD. Está amplamente divulgado que os SSDs possuem realmente uma vida útil, mas acho importante a gente frisar como isso é feito para que a gente não fique naquela paranoia de não vou comprar um SSD porque ele vai pifar depois de um tempo, ou então o SSD não vai durar a vida útil que o meu computador vai durar, enfim, não é bem assim. E eu gostaria de expor isso um pouco aqui nesse vídeo para responder a muitas questões que eu venho recebendo. A primeira coisa a ser observada é que os SSDs eles são células, eles possuem células de memória flash NAND. Né? Essas memórias são memórias do tipo não volátil, por isso elas servem para armazenamento de longo prazo, né? E com isso, por ela não ser um disco igual eram os hard disks, ela não ser um disco, ela tem um acesso mais rápido aos arquivos que estão sendo salvos nele. Então vamos lá, os SSDs são constituídos por memórias do tipo Flash NAND. Existem três tipos de memória Flash NAND: a Single Level Cell, a Multi-Level Cell e a Triple Level Cell. Basicamente esses três tipos eles vão influenciar diretamente o custo, a durabilidade e a performance do SSD. Né? Mas sim, toda memória Flash NAND possui vida útil. Então, seja qual for o tipo de memória Flash NAND, ela vai ter uma vida útil. A gente vai ver que umas mais, outras menos, mas vai ter a vida útil. Nesse slide agora, a gente pode olhar com um pouco mais de detalhe as diferenças entre o SLC, o MLC e o TLC, né, que é o Single Level Cell, Multi-Level Cell e Triple Level Cell. O SLC ele armazena 1 bit por célula, tá? O MLC armazena 2 bits por célula e o TLC armazena 3 bits por célula. Na imagem à direita fica bem claro o impacto disso, né? O custo do SLC é muito maior que o do MLC, que por sua vez é maior do que o do TLC, e a durabilidade e performance do SLC é muito melhor do que do MLC, e também o MLC é melhor do que o TLC, né? Mas vamos traduzir isso, né, no funcionamento, né? Como eu falei no início, o armazenamento de 1 bit ou 2 bits ou 3 bits por célula impactam diretamente nos custos. Isso a gente pode ver nesse slide agora, na imagem à direita. Veja que 9 células de SLC armazenam as mesmas informações que são armazenadas em 3 células no TLC. Né? Então, um HD de 200 GB SLC precisa de muito mais células, 3 vezes mais, do que um HD de 200 GB do tipo TLC. Isso também faz com que a performance do TLC seja inferior que do SLC, e assim, o MLC que a gente citou não está nesse gráfico, mas ele é o intermediário entre os dois, né? Então, como é que funciona? Existe uma controladora no SSD que distribui e tenta ser o mais homogêneo possível as informações, as escritas dentro das memórias Flash NAND. Né? Por que ela tenta ser o mais homogêneo possível? Para que uma célula não acabe com a sua vida útil antes das demais. Né? A ideia da controladora, assim como o funcionamento do SSD, é que ao terminar a vida útil do equipamento, todas as células tenham sido consumidas por igual. Assim você maximiza
a durabilidade do equipamento e garante que não vai haver uma depreciação do mesmo antes do prazo realmente de vida útil dele, né? A controladora, além disso, ela é responsável pela leitura e escrita, né, nas células de memória flash NAND, seja ela qual tipo for. Quando a memória é do tipo TLC, ela tem que controlar 3 bits a cada célula, o que torna a gerência da controladora mais custosa e por isso a performance abaixa. O que impacta na vida útil dos SSDs é a escrita, portanto a leitura ela não impacta na vida útil do SSD. Mas, para a gente poder tangibilizar isso, eu trouxe aqui uma fórmula aceita no mercado que utiliza o TBW, que é o Total Bytes Writing. O Total Bytes Writing é uma informação fornecida por todos os fabricantes de SSDs e ele é uma relação que nos traz à tona a vida útil do equipamento, né? Então, se é um TLC, ele vai ser menor do que se fosse o mesmo disco com MLC, que vai ser menor que se fosse o mesmo disco com SLC. Mas, para a gente ver que essa vida útil do SSD não é algo que a gente deva se preocupar como eu falei nisso, com uma paranoia extraordinária, eu trouxe aqui um cálculo seguinte. Esse cálculo vai me dizer qual o percentual de utilização do meu SSD ao dia para que eu possa, ao final da garantia, também ser o final da vida útil dele. Ou seja, chegando ao final da garantia, também estou chegando ao final da vida útil de utilização do meu SSD. Eu trouxe aqui um exemplo, que é o SSD de 240 GB. Né? Isso é um caso real. Esse SSD de 240 GB possui um TBW de 80, ele é do tipo TLC, tá? Mas não todo TLC é 80, tá, gente? Isso aí tem que realmente ver a informação do fabricante. E nesse caso que eu trouxe, a garantia é de 3 anos, tá? A garantia sendo de 3 anos, a conta ficaria como está abaixo, né? Eu pego o TBW, multiplico por 1000 e divido isso pela multiplicação de 365, que são a quantidade de dias no ano, pelo tempo de garantia em anos, que são 3, e pela capacidade do SSD, que nesse caso são 240 GB. Com isso, eu vou achar 30%, 30,44%. Isso significa o seguinte: eu tenho que utilizar em escrita, né, escrever ou apagar no disco o equivalente a 30,44% da capacidade total do meu SSD por dia para eu chegar ao final ao final da garantia, com também sendo o final da vida útil desse SSD. Vejam que nesse cálculo que eu trouxe, isso significa 73 GB por dia. Escrever e apagar 73 GB por dia, ou seja, 30% do SSD por dia, é muita coisa, né? Então, ou seja, numa utilização normal, a gente não chega nem perto disso, né? Se a gente fosse botar aí cerca de 24 GB por dia, essa conta provavelmente iria de 3 anos, passaria a ser 9 anos a vida útil dele. E 24 GB por dia também já é um número muito grande, né? Então, para vocês verem o seguinte, apesar de ter uma vida útil, o SSD ele foi dimensionado para uma utilização a longo prazo. Não é um equipamento, um dispositivo que você vai colocar e que vai simplesmente, se você usar bastante, vai acabar daqui a pouco, ou em pouco tempo vai ter que trocar. Ele foi feito para durar, né? E aqui eu trouxe também um outro caso que às vezes as pessoas questionam, que é referente ao tempo em que os dados se apagam, né? Eu já ouvi por aí que se o seu HD for SSD, você tem que ligar pelo menos uma vez por vez o computador, senão os dados somem. Pessoal, não é isso. Não é assim que funciona, tá?
Os fabricantes chegaram a um consenso muito conservador de que a uma temperatura de cerca de 25 graus Celsius, a durabilidade dos dados é de 100 anos. Isso sem ligar o SSD. Ou seja, com ele desligado, os dados armazenados a uma temperatura, aí vamos botar de 25 a 30 graus Celsius, porque outros fabricantes já dizem que inclusive a 30 graus Celsius essa durabilidade também chega a 100 anos ou mais. Então você desligou o HD, deixou ele até fora do computador, ele vai manter persistente os dados por mais de 100 anos. Isso é importante porque também quebra um outro mito aí de que tem que se ligar o computador uma vez por mês, que os dados somem, enfim, né? Adicionalmente a isso, eu gostaria de tangibilizar para vocês tudo que eu estou falando, até para consolidar isso tudo. Na máquina que eu estou usando para gravar esse vídeo, eu estou usando um HD SSD, tá? Ele é um SSD de 240 GB, é até o caso em que a gente fez o cálculo, tá? Esse HD, ele possui cerca de 1 ano e meio de vida, tá? E eu consigo mostrar para vocês aqui que em 1 ano e meio de vida você vê que ele está muito bem utilizado, tá? Eu usei bastante dele, 73% do espaço dele já está utilizado. Esse computador é utilizado praticamente todos os dias, os finais de semana, cerca de 24 horas ele fica ligado, tá? Às vezes executando procedimentos, etc. E veja que a vida útil restante dele ainda é 98%, ou seja, cerca de 1 ano e meio após a compra dele com utilização constante, eu ainda tenho 98% de vida útil dele. Seguindo essa mesma proporção, esse SSD duraria cerca de 75 anos ao todo. Para vocês verem que a questão da durabilidade do SSD não deveria ser um fator problema para você colocar um SSD no seu computador, né? Além disso, a performance do SSD é muito superior aos HDs, tá? Os hard disks possuem uma velocidade muito baixa e isso é perceptível no restart de um sistema, né? No boot, na inicialização do sistema operacional, na abertura de aplicativos, isso é muito sensível, né? E hoje em dia o pessoal tem vendido notebooks, né? Principalmente das marcas com preços mais acessíveis, com HDs, e muitas vezes HDs com 5.400 RPM, ou seja, extremamente lento. Aí a pessoa compra um equipamento até de uma boa configuração e acha ele super lento. Nesse caso, o gargalo está sendo o HD, né? Se você for trocar o HD e colocar um SSD, você verá que aí sim você vai utilizar todo o potencial do equipamento e a performance vai ser realmente aquela que você provavelmente estava esperando ao comprar a máquina, tá? Então é isso, pessoal, ficou aí mais um vídeo. Se tiver alguma dúvida, podem postar aí que eu vou tentar responder a todos, tá? E se gostou, curtam aí esse vídeo e até o próximo vídeo em breve. Obrigado.